100.000 terremotos são registrados por ano. A maioria deles não é perceptível e não causa danos. Poucos causam muito dano e sofrimento. Ainda assim, eles integram a vida na Terra. E embora existam há muito tempo, o modo de vida atual com muitos edifícios faz delas as catástrofes naturais mais perigosas. Vale a pena dar uma olhada mais de perto nesse fenômeno natural antes de mergulharmos nas profundezas da Toca do Coelho. Para compreender um terremoto, é necessário entender a tectônica de placas. Nós, seres humanos, habitamos a crosta terrestre. Ela tem de 35 a 70 quilômetros de espessura e também é conhecida como litosfera. Essa crosta terrestre não está fixa por um motivo específico. Ela não é formada por uma peça única, mas sim por 7 grandes placas continentais e cerca de 50 placas menores. As 7 grandes placas se chamam Placa do Pacífico, Placa Antártica, Placa Australiana, Placa Africana, Placa Euroasiática, Placa Norte-Americana e Placa Sul-Americana. O número exato das cerca de 50 placas menores da Terra não é totalmente claro. Todas essas placas terrestres flutuam sobre a próxima camada, mais fluida, chamada astenosfera, que faz parte do manto terrestre, figurativamente falando, como blocos de gelo flutuando no mar. Mas por que exatamente as placas estão em movimento? A resposta não se baseia em medições diretas do interior da Terra, pois as temperaturas lá são altas demais. No entanto, a ciência atual acredita que, por exemplo, uma chamada corrente de convecção leva ao movimento das placas. Isso é um enorme redemoinho horizontal de magma. As placas em cima são empurradas em uma direção, vários centímetros por ano. Isso também fez com que nossos continentes se movessem ao longo de eras. Os continentes ficam sobre as placas terrestres. As fronteiras continentais são visíveis do espaço. As das placas terrestres não. O mapa das placas terrestres é, por assim dizer, o mapa mundi do interior da Terra. O pioneiro da tectônica de placas foi o climatologista e explorador polar alemão Alfred Wegener. Em 1915, ele propôs a teoria da deriva continental, na qual a crosta terrestre é composta por placas que se movem alguns centímetros anualmente. Com métodos modernos de medição, essa teoria é hoje considerada confirmada. Com a tecnologia de satélites, hoje é possível determinar com precisão os movimentos das placas tectônicas. Embora as placas se movam tão lentamente, ocorrem terremotos quando colidem. Se até mesmo um objeto pequeno como um carro, ao bater na parede em baixa velocidade, já causa um impacto considerável, dá para imaginar o que acontece quando objetos com vários milhões de quilômetros quadrados colidem entre si. As placas terrestres podem se mover umas em direção às outras, deslizar lateralmente ou se afastar. Colisões podem formar cadeias de montanhas. Por exemplo, a Cordilheira do Himalaia se formou dessa maneira entre a placa continental indiana e a eurasiana. Mas mesmo quando elas se movem uma ao lado da outra, podem facilmente se prender e uma enorme tensão é acumulada. Quando essa tensão é liberada, ocorrem terremotos. A medida da intensidade do terremoto é a magnitude, que é registrada por um sismômetro. O que você definitivamente deve saber é que a escala é logarítmica de base 10. Isso significa que um terremoto, por exemplo, de magnitude 7 é 10 vezes mais forte do que um de magnitude 6 e 100 vezes mais forte do que um de magnitude 5. Desde que se pode registrar a magnitude, o terremoto no Chile, com uma magnitude de 9,5, foi o mais forte já medido. Isso não significa que por causa disso foi onde mais pessoas morreram. Existem muitos fatores que influenciam isso. Organizações internacionais estimam que, no terremoto no Haiti em 2010, com uma magnitude de 7, morreram entre 200.000 e 500.000 pessoas. No entanto, também pode haver outros motivos para um terremoto. O vulcanismo também pode ser uma causa de terremotos. Além disso, podem ocorrer terremotos de colapso que acontecem quando cavidades no solo desabam. Curiosamente, isso também pode ser causado por seres humanos, por exemplo, por perfurações e escavações. E assim chegamos à segunda parte, talvez até mais interessante do vídeo. Neste mundo fascinante, evidentemente também estudamos terremotos artificiais, que estão ocorrendo com frequência crescente.
Sabe-se há muito que o equilíbrio de forças da crosta terrestre pode ser perturbado pela mineração, perfurações e principalmente represas, causando terremotos graves. As depressões de mineração, que se referem ao rebaixamento do solo causado pela mineração de carvão, já eram conhecidas em 1880. A partir de 1907, foi instalado na região do Ruhr o primeiro sistema de monitoramento do mundo para terremotos causados pelo homem. Que a injeção de água no subsolo pode causar terremotos foi comprovado pela primeira vez na década de 1970. Grandes volumes de água com produtos químicos foram injetados de forma controlada no subsolo para descarte. Em Denver, entre 1962 e 1965, a água foi injetada a 3,5 quilômetros de profundidade. Isso provocou inúmeros terremotos. O interessante é que isso aconteceu não só durante a injeção, mas também anos depois. Desde então, terremotos causados pelo homem têm ocorrido frequentemente em todo o mundo com magnitudes consideráveis. No sul da Europa, perto de reservatórios, na Alemanha, Holanda e Polônia, por exemplo, a mineração foi a principal causadora. Nesse tipo de terremoto, faz-se uma distinção entre terremotos induzidos e desencadeados. Essa distinção faz sentido do ponto de vista da tectônica de placas, pois, se for possível comprovar que um terremoto foi definitivamente causado pelo homem, ainda resta a pergunta: qual é a proporção da responsabilidade humana? Supondo que não tenha sido intencional. Um terremoto induzido ocorre quando já existe uma tensão de séculos entre as placas tectônicas. Ou seja, um terremoto desse tipo aconteceria de qualquer forma, mas talvez só muito mais tarde. Por outro lado, um terremoto induzido não teria ocorrido se as pessoas não tivessem feito nada. Terremotos desencadeados também podem ser muito fortes, assim como os terremotos naturais, já que a diferença é apenas o disparo antecipado dos terremotos com tensões já existentes. Na maioria dos casos, porém, os terremotos induzidos não são tão fortes e mal podem ser sentidos. Às vezes, no entanto, eles levam a grandes terremotos destrutivos com magnitudes superiores a 5. Esses terremotos induzidos surgem quando tensões mecânicas se acumulam nas rochas da crosta terrestre, ou quando a resistência ao cisalhamento das rochas é alterada por fluidos injetados, como no caso mencionado de Denver nos anos 1970. Existem cargas, por exemplo, devido ao peso da água de reservatórios e alívios devido à mineração. Um caso incrível é o de Sichuan, na China, em maio de 2008. O terremoto provavelmente foi o mais devastador induzido por reservatório, com uma magnitude de 7,9. Isso mostrou o quão grave pode ser a intervenção humana. 90 mil pessoas perderam a vida e houve um prejuízo econômico de mais de 40 bilhões de dólares. Hoje acredita-se que isso foi causado por uma grande barragem. A probabilidade é muito alta, disse o engenheiro-chefe da equipe de investigação do Departamento Geológico da província de Sichuan. O terremoto pode ser sentido até em Pequim, a 1.500 quilômetros de distância. A explicação física exata pode ser consultada. Terremotos induzidos são, portanto, um problema sério, assim como terremotos desencadeados. Agora vamos analisar o caso mais recente. O terremoto na Turquia e na Síria é uma catástrofe. 2 terremotos fortes, que puderam ser sentidos até mesmo em Bagdá, no Cairo e em todo o Oriente Médio. Especialistas acreditam que, ao longo de um longo período, uma tensão foi se acumulando entre as placas e que era apenas uma questão de tempo até que um terremoto acontecesse. Com certeza, as deficiências no setor da construção civil também influenciam a dimensão da catástrofe. Mesmo assim, algumas pessoas acreditam que aconteceram algumas coisas incomuns durante esse terremoto. O terremoto teria sido provocado artificialmente. Estamos nesse ponto? Existem armas tectônicas? Até mesmo na Alemanha esses boatos já chegaram. Não estaríamos interessados se ignorássemos essa teoria. Guerras de terremotos são associadas à instalação HAB no Alasca, da qual se afirmou que emitiu ondas de rádio ou micro-ondas de alta energia, capazes de causar terremotos. Ouvimos todas as alegações, não importa quão absurdas pareçam.
potências ocidentais teriam provocado o terremoto de propósito para punir a Turquia pela situação atual na OTAN. 9 países teriam fechado suas representações diplomáticas na Turquia pouco antes do terremoto. Isso realmente aconteceu. Oficialmente, o motivo foram preocupações com a segurança devido à queima do Alcorão na Suécia e na Dinamarca. Também é frequentemente mencionando esse episódio dos Simpsons de alguns anos atrás, em que um navio é enviado para a região onde atualmente ocorreu o terremoto. Temos que levar os DVDs da primeira temporada de Northern Exposure para Kahramanmaraş. Dias antes, um navio de guerra dos Estados Unidos da América chegou a Istambul, que supostamente teria causado o terremoto. Dizem que esse navio também apareceu durante um terremoto anterior. Os Simpsons têm previsões interessantes que as pessoas gostam de comentar. Mas nunca se pode descartar a coincidência. Na série, eles gostam de explorar esse tipo de teoria. Combinando com o tema, também tem esse episódio em que pessoas estranhas e criaturas reptilianas vivem bem abaixo da Terra. E, muito interessante, uma máquina de terremotos. Mas, segundo muitos especialistas, seria impossível causar o terremoto em Kahramanmaraş a partir de Istambul. A tecnologia teria que estar muito mais avançada do que a de hoje. O que a instalação HAB pode realmente fazer? Uma pergunta que é discutida repetidamente. O programa militar original dos Estados Unidos da América foi oficialmente transferido para a Universidade do Alasca em Fairbanks em 2014. Alega-se que a base é a máquina de terremotos do gênio croata-americano Nikola Tesla. Nikola Tesla disse uma vez: se você quiser entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Ele afirmou que desenvolveu um dispositivo com frequência ajustável, com o qual podia causar terremotos, não maior do que um padeiro. A ZDF, por exemplo, relatou sobre isso e explicou o interessante princípio por trás. Seu aparelho podia gerar ressonância em objetos. Quando algo é estimulado com sua frequência natural, ele reage com uma frequência de ressonância. Essa frequência teria que ser amplificada por um transmissor. Assim, teoricamente, qualquer objeto pode ser destruído se for colocado para vibrar o suficiente, por assim dizer. No relatório, isso é testado em uma taça de vinho. Ele teria testado isso em uma casa em construção. Depois de alguns minutos, o prédio teria tremido. Em 10 minutos, ele poderia tê-lo destruído. E ele teria levado menos de 1 hora para destruir a ponte do Brooklyn. A polícia foi chamada. Eles invadiram seu laboratório e Tesla destruiu o aparelho com um martelo. Em 1908, um fenômeno até hoje inexplicável aconteceu na Sibéria, o chamado Evento de Tunguska. Uma explosão gigantesca, uma luz intensa, uma onda de choque. A explosão foi nitidamente sentida mesmo a 500 quilômetros de distância. Mais de 60 milhões de árvores são arrancadas e animais queimados. Ninguém morreu, pois a região era desabitada. Simulações revelaram um poder 1000 vezes superior à bomba de Hiroshima. Esse evento foi na época associado aos experimentos de Tesla, que sonhava com a transmissão de energia sem fio através da ionosfera. Ele era como um mago da física, revolucionou o mercado de energia dos Estados Unidos da América, inventou o controle remoto e experimentou com correntes de alta frequência, raios-x, clima artificial, entre outros. Só ele era considerado capaz de algo assim. Contudo, ainda não há uma explicação comprovada. Hoje em dia é difícil, em temas como esse, separar fatos verdadeiros de meras teorias. Como não está totalmente claro o que aconteceu com todos os documentos de Tesla após sua morte, especula-se que o governo americano encontrou, através de Tesla, a base para a instalação de High Frequency Active Auroral Research Program. Já existiam muitas teorias da conspiração sobre o grande terremoto no Haiti em 2010. Por exemplo, foi dito que entre Cuba e Haiti deveriam existir grandes reservas de petróleo. O terremoto teria permitido a ocupação militar do Haiti por tropas dos Estados Unidos da América?
Enquanto muitos acreditam que muita coisa sobre o High Frequency Active Auroral Research Program não passa de teorias da conspiração, alguns cientistas respeitáveis afirmam coisas que contribuem bastante para esses rumores. Os fundamentos físicos do projeto High Frequency Active Auroral Research Program foram pesquisados pelo cientista Bernard Eastlund. Ele possui patentes próprias para a tecnologia do projeto High Frequency Active Auroral Research Program. Ele propôs a tese de que o High Frequency Active Auroral Research Program seria capaz de influenciar a comunicação global, o clima e os pensamentos humanos. A instalação High Frequency Active Auroral Research Program é um tema discutido há muito tempo e não se limita apenas à Turquia. O Parlamento Europeu realizou uma audiência sobre esse tema em 1998. A proposta de resolução apresenta aspectos interessantes. O Parlamento Europeu pede à União Europeia que se empenhe para que também os novos chamados sistemas de armas não letais e que o desenvolvimento de novas estratégias de armamento seja regulamentado por acordos internacionais. Além disso, o Parlamento Europeu considera o HAAB uma questão global devido aos seus amplos impactos ambientais e solicita que os impactos legais, ecológicos e éticos sejam analisados por um órgão internacional independente antes que novas pesquisas e testes sejam realizados. Lamenta a repetida recusa do governo dos Estados Unidos em enviar um representante para a audiência pública ou para as sessões subsequentes de sua comissão competente sobre os impactos do programa de pesquisa sobre radiações de alta frequência, atualmente realizado no Alasca. Cerca de 28 solicita que o Parlamento Europeu peça ao grupo de direção STOER que dê sua aprovação para que as evidências científicas e técnicas de todos os resultados de pesquisa existentes sejam analisadas, a fim de determinar a natureza exata e o potencial de risco que o High Frequency Active Auroral Research Program representa tanto para o meio ambiente local quanto global, bem como para a saúde humana em geral. Apesar do High Frequency Active Auroral Research Program estar situado nas florestas remotas do Alasca, ele não é como a Área 51, onde o acesso é proibido. No site oficial é possível consultar os resultados das medições e os dados. Consultar? E possivelmente, após a decisão do Parlamento Europeu, todo ano há um dia de portas abertas, onde as pessoas podem ver tudo isso de perto. De acordo com especialistas, a potência de transmissão do HAAB é muito baixa para gerar tais efeitos. Está claro que, se algo assim funcionar, não será feito de forma grosseira ou forçada. A afirmação também não é que uma placa inteira da Terra possa ser movida, mas sim que se atua em pontos específicos onde já havia tensão acumulada. Resolver essas tensões de alguma forma. Claro, também há especialistas que afirmam que isso é pura bobagem, mas que uma explosão poderia ter causado o terremoto. Além disso, é levado em consideração o fato de que a profundidade em que o terremoto ocorreu foi relativamente pequena em comparação com outros casos, o que, aliás, geralmente aumenta a destruição causada por um terremoto. Em muitos vídeos durante o terremoto, é possível ver luzes semelhantes a relâmpagos. As luzes foram consideradas resultado de um ataque HAAB por radiação de alta frequência. Não foi a primeira vez que essas luzes apareceram durante um terremoto. Por isso, a ciência acredita que durante um terremoto podem ocorrer essas luzes sísmicas. Até agora, nenhuma explicação foi comprovada 100%. Uma hipótese, por exemplo, é que a grande tensão das placas gera uma carga elétrica, o que pode causar o surgimento de relâmpagos. Há um estudo de 2014 sobre isso. Conclusão do vídeo. As opiniões sobre o que o sistema Raban-Lad é capaz de fazer divergem bastante. Não está de forma alguma comprovado que o terremoto na Turquia foi causado por seres humanos. Definitivamente é possível provocar terremotos artificiais por ação humana. A questão é, quais métodos são possíveis hoje? É realmente triste que este vídeo precise tratar de saber se terremotos artificiais são possíveis, em vez de discutir se poderíamos evitá-los no futuro. Precisamos lembrar dessa tendência. Nunca está 100% claro até onde a tecnologia chegou hoje. O mesmo não se aplica a todas as pessoas. Tecnologias bélicas desenvolvidas não são divulgadas imediatamente, visando manter uma vantagem estratégica sobre outras nações.
não podemos presumir que isso continuará sendo desinteressante como arma de guerra. O que torna um terremoto artificial mais cruel do que uma bomba atômica? O mundo é um lugar multifacetado. Ela pode ser tão cruel que as pessoas afetadas mal compreendem sua falta de escrúpulos. Por outro lado, ela pode proporcionar momentos que fazem você sentir que nunca vai morrer. Desde sempre, as pessoas se deixam enganar pelo lado bonito, ficam praticamente cegas de amor e, no fim, são surpreendidas pela morte. No entanto, eles poderiam ter percebido o jogo dela muito antes e pensado além do mundo.